Olá, meus amores. E aí, pronto para a nossa aula de matemática? Claro que sim. Na aula passada, eu deixei a atividade proposta para vocês da 77 a 80. Aí eu trouxe a correção já no slide porque facilita. Na página 77, tinha a questão 2, que dizia para que vocês utilizassem, pintassem de azul os triângulos, de verde os quadriláteros e de vermelho os pentágonos e os hexágonos. Então, vocês pausem o vídeo e vejam se pintaram dessa forma. Então, eu já trouxe a imagem pintada porque facilita para vocês. Então, você pausa e vê se fez dessa forma. Partindo para o próximo, questão 3. Classificar os polígonos de acordo com o número de lados que eles têm. Aí tem a letra A, triângulo, letra B, hexágono, letra C, quadrilátero, letra D, heptágono, letra E, pentágono e letra F, octógono. Certo? Pausem se julgar necessário. Na página 80, tinha para copiar os desenhos seguindo as ordens. Então, reproduz o desenho a seguir na malha ao lado, mantendo o mesmo número de quadrinhos de cada lado da figura original. Então, aqui você deveria representar mantendo o mesmo número de quadrinhos. Só que uma malha, ela é maior que a outra. Então, você deve ter feito dessa forma. Já na B, pedia para que você reproduzisse o desenho dobrando o número de quadradinhos. Então, tinha esse para você representar esse. Se aqui nós tínhamos 2, aqui vocês precisavam dobrar. 2 vezes 2, 4. Então, 4, se aqui tinha 4, você precisa fazer 8. Tinha 2, fazer 4. Tinha 3, fazer 6. E tinha 4, fazer 8. Então, fica o mesmo desenho, só que com a quantidade de quadrinhos dobrada, certo? De 77 até a 80. Então, essa era a correção, certo? Das páginas 77 a 80. Agora, nós vamos partir para o nosso livro de hoje, que vai das páginas 81 até a 84. Então, essa aqui é a abertura do capítulo, certo? A imagem de abertura do capítulo. Vamos lá. Figuras planas e suas medidas. Então, nesse capítulo, você vai estudar a área e o perímetro de algumas figuras. Como a matemática ela pode nos ajudar nesses casos? É o que nós vamos ver nesse momento. Certo? Então, na imagem lá, vocês observaram que tinha um rapaz e tinha o que parecia um campo. O que será? Como será que vai ser utilizado, né? Como podemos descobrir a área e o perímetro, que é o contorno de uma quadra? Boa pergunta, que vocês vão ter oportunidade. A área e o perímetro de um polígono. Então, para descobrirmos a quantidade de materiais necessárias para a reforma da quadra, presente na abertura, lá na imagem de abertura, é necessário... Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho. Pronto. É necessário, para descobrirmos a quantidade de materiais, é interessante imaginar a quadra como um retângulo quadriculado, em que cada quadrado tem 1 metro de lado. Aí aqui, ó, é como se cada quadrinho desse aqui tivesse 1 metro. E aí é o que a gente vai chamar de metro quadrado, certo? Para encontrarmos a quantidade de fita adesiva, que é o que queria se descobrir, basta somar as medidas de todos os lados. Nesse caso, encontramos, olha o que eu quero que vocês observem. Nessa imagem, aqui nós temos
15 metros e aqui nós temos 28 metros. Só que nós temos 2 lados de 28 e 2 lados de 15. Daí é o que está sendo representado. Ó. Somou 28 com mais 28, que é esse, com mais esse. 15 com mais 15, esse com o de lá. No caso aí, esse é o valor do perímetro da quadra. É como se você fosse pegar uma fita e fosse aqui, ó, colocando aqui ao entorno, ao redor da quadra. E isso nós chamamos de perímetro. Então, para calcular o perímetro, o que você vai fazer? Você vai somar os lados. Se a figura tiver 2 lados, 4 lados, 3 lados, você vai somar a quantidade de lados, né, o valor, e vai descobrir o perímetro. Precisamos saber quanto de revestimento será necessário para cobrir o chão. Digamos que você vai colocar cerâmica lá no chão dessa quadra. O que vai fazer para poder encontrar a quantidade? Para obter essa informação, devemos calcular a área do retângulo. Para encontrarmos sua área, precisamos de uma unidade de medida que possa cobrir a sua superfície. Nesse caso, ela pode ser de 1 quadrado, né, medir 1 metro de lado. Como assim, tia Giovana? Esse quadrado terá área igual a 1 vezes 1. É como se eu fizesse o seguinte. Aqui eu tenho o quadrado. E ele vai medir 1 vezes 1. 1 vezes 1 por quê? Porque é comprimento vezes a largura, que vai dar isso aqui, ó. Eu leio 1 metro quadrado. Esse doisinho que está aqui, quando você for realizar a leitura, você vai dizer, é 1 metro quadrado. Então, geralmente, para descobrirmos superfícies, quando a gente vai colocar cerâmica, quando vai comprar toalhas para a mesa, a gente sempre vai comprar no metro quadrado, certo? Vamos continuar. Desse modo, podemos dizer que a quadra tem 420 metros quadrados de área, pois nela cabem 420 quadrados de 1 metro quadrado. Então, vocês compreenderam? Sempre 1m e esse doisinho, 1 metro quadrado. Na página 83, vocês vão ter a atividade, tem a RA e tem a atividade. Assim, o perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura e a área é a medida da superfície dela. Para você encontrar o perímetro, você soma os lados, que é como se fosse, né, você fosse pegar ao redor da figura, fosse cobrir um campo de futebol, você vai descobrir o quê? O perímetro. Não precisa você sair somando, medindo lados, você apenas usa a medida dos lados e soma. E a área é a medida da superfície dela, que é aquela que eu falei, que sempre vai ser em metros quadrados. Se for uma superfície menor, um espaço menor, pode ser centímetros quadrados. Na página 83, vai ter atividade para vocês realizarem, ó. Tem as figuras e vocês vão calcular a área e o perímetro dessas figuras. Só que lá na questão diz, tem a seguinte informação. A malha quadriculada ela é composta de quadrinhos de 1 centímetro de lado. Então, aqui nós não estamos trabalhando metro. Então, o que você vai observar? Cada lado vai ter 1 centímetro. Você vai determinar a área e vai determinar o perímetro dos polígonos. Tia Giovana, como é que eu vou fazer isso? Cada ladinho do quadradinho na malha quadriculada mede 1 centímetro. Então, você não já aprendeu como calcula o perímetro? Aí você vai contar e vai fazer. E a área, a mesma coisa. Isso aqui é a atividade que vocês já vão realizar hoje. Hoje é até a 84. Vou só mostrar aqui a próxima atividade. Na malha quadriculada a seguir, construa 2 quadriláteros diferentes com área de 16 quadrinhos e pinte. Então, você vai ter que construir 2 quadriláteros diferentes. Se você fizer
um quadrado, o outro você faz um retângulo. Não pode ser 2 quadrados, não pode ser 2 retângulos. E tem que ter 16 quadrinhos, né, e pintar o que tiver o menor perímetro. Então, você, após desenhar, você vai ver qual que tem o menor perímetro e vai pintar. Se você não quiser pintar antes da correção, você não pinta. Você deixa lá marcado para você ter certeza de que, de fato, é esse mesmo, porque depois de pintado não tem mais como. E aqui nós vamos até 84, a gente vai começar essa atividade. Tem aqui os desenhos e diz o seguinte: no quebra-cabeça ao lado, as peças estão desenhadas em quadrinhos e cada um deles possui 1 centímetro de lado. Desenhe as peças de 1 a 6 na tabela a seguir. Nessa página que vocês vão realizar hoje, só tem espaço para desenhar a peça 1 e 2. Aí você vai começar e na próxima aula a gente faz a correção para ver se você de fato acertou. E agora nós vamos para a nossa ficha de atividades, então, continuando aqui a nossa correção. Página 49. Veja a explicação de Camila. Os triângulos abaixo são simétricos em relação ao eixo de simetria indicado. Invertendo o triângulo azul, podemos sobrepô-lo ao triângulo amarelo. Isso indica que as figuras são congruentes. Ó. Então, isso aqui é o que ela está explicando. Observe que se eu colocar o azul em cima do amarelo dá certo, se eu colocar o amarelo em cima do azul, também. Observe as telas a seguir, desenhe figuras simétricas às dadas e verifique se são congruentes. Então, o que você vai fazer? Aqui do lado você vai, esse é o eixo, e você vai desenhar uma figura igual a essa desse lado. Muito simples. Vou nem desenhar, porque aqui é atividade para bebê. A mesma coisa. Temos aqui o eixo, temos essa figura, e você desenha uma figura igual do outro lado, e a mesma coisa na última figura. Isso era o que nós tínhamos na 50. Na 51, use o eixo de simetria como espelho. Em seguida, desenhe figuras simétricas às dadas. A mesma coisa. Ó. O eixo, que é essa linha vermelha, tá aqui. Você vai desenhar uma figura igual a essa aqui. Aqui na segunda também temos um barco. E você vai desenhar, certo? 2. Página 52. Há várias maneiras de ampliar uma figura. Aí nós temos aqui o exemplo com 3 quadradinhos e quando a gente ampliou do lado com 6 quadradinhos. Duplicar os lados do quadrado usando a mesma malha. Então, se é duplicar, eu vou fazer vezes 2. Se esse lado aqui tem 2, você vai desenhar um quadrado aqui do lado com 4. 4 aqui, 4, 4 e 4. Então, você multiplica por 2. Vamos agora. Qual é o contorno do quadrado original? Esse quadrado original. Qual é o controle? Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você coloca na A. 8 lados. B. O que aconteceu com o contorno do quadrado quando duplicamos os lados? O quadrado dobrou. O contorno do quadrado dobrou. C. Qual é a quantidade de quadradinhos internos ao quadrado original? 4 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4. E o que aconteceu com a quantidade de quadrinhos internos do quadrado quando duplicamos? Ele foi multiplicado por 4. Então, se aqui nós tínhamos 4, quando eu dobrei esse aqui, eu dupliquei, ele ficou multiplicado por 4. E aí eu vou mostrar para vocês a 53 até a 56, só mostrar que é o que vocês vão realizar hoje. Ó. Essa, 53, 54, ó, até a 56, certo? Então aqui a gente finaliza a nossa aula de matemática nesse momento. Tenham bastante atenção ao realizar essas atividades, elas
Parecem às vezes ser simples, mas se você não tiver atenção, se você não tiver cuidado, você acaba fazendo errado. Qualquer dúvida na atividade de pintar, apenas marca, deixa para acompanhar a correção. Corrigiu, está ok, você pinta, porque uma vez pintado não tem mais como apagar. Então, na próxima aula a gente faz a correção dessas atividades e continua estudando esse assunto. Até lá, então.